Olá, para você que já me segue no meu canal, o meu muito boa tarde, que Deus te abençoe e que a sua vida seja abençoada. E hoje estou aqui mais uma vez para estudarmos junto a palavra de Deus. É muito bom estarmos aqui na presença de Deus para que possamos entender cada dia mais a vontade dele e também saber aí dos planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida também. E lembrando que hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Para você que já me segue no meu canal. E se você também não é inscrito, você pode se inscrever. E você também pode compartilhar esse vídeo com outros amigos seus. Né? Um amigo seu aí, com outros irmãos. Aqui nós não estamos pregando religião, mas sim o Evangelho de Deus. E com certeza você já tem ouvido falar aí num arrebatamento. Muitas pessoas têm usado aí de forma equivocada o capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Lucas e o capítulo 21. O capítulo 21 de Lucas e o capítulo 13 de Marcos, né, onde ali se refere ali o mesmo tema aqui. Então hoje eu quero fazer aqui uma leitura e uma explicação bem ampla para você conhecer mais profundamente do que se trata o capítulo 24 de Mateus. Antes de nós fazermos aqui a leitura, eu gostaria de orar com você para que Deus possa nos abençoar e abrir a nossa mente aqui para entender a cada versículo que vamos estudar nessa tarde. Então, feche teus olhos, curva a sua fronte e vamos orar. Querido bom Pai, muito obrigado por mais uma vez estar aqui na sua presença, para que possamos estudar a sua palavra. Que o Senhor permaneça com nós nessa tarde e que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos esclarecer todos esses capítulos e versículos que vamos ler, Senhor. Para que possa colocar no nosso coração e na nossa mente esse compreendimento. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, muitas pessoas têm equivocadamente apontado aí para um arrebatamento secreto apenas se baseando em 2 versos apenas da Bíblia Sagrada. E esses versos estão aqui no livro de Mateus, o capítulo 24 e o versículo 40 e 42, né? Onde diz ali que estando 2 pessoas no campo, uma será levada e a outra será deixada. Estando 2 mulheres no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Então eles baseiam aqui esse arrebatamento secreto apenas nesses 2 versos. E isso nós não podemos fazer. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que estudar como um todo. Não apenas lendo 2 versos, 3, né? E fora o seu contexto. Nós precisamos ler os versos inseridos dentro de um contexto para que possamos saber se aquilo que os versos estão dizendo estão inseridos dentro de um contexto. Né? Então imagina você aí fazendo uma prova onde ali você teria que ler 10 páginas. E se você ler apenas umas, então a possibilidade de você tirar um 0 bem redondo é de 100%. Né? Você jamais fará uma prova e vai ler apenas um parágrafo ou uma página aí. Então temos que ler o contexto completo para entender do que o assunto está falando. Né? Às vezes nós precisamos ler até o livro todo para entender o assunto. Então hoje eu vou ler aqui Mateus capítulo 24. Certamente eu vou ler ele quase por inteiro, porque é assim que fazemos. E assim eu quero deixar claro para você que não há nada de secreto nisso. Cristo virá em forma visível, audível e será literal. Ok? Então vamos lá. Vamos ler aqui o primeiro verso que está em Mateus capítulo 24. Diz assim: Jesus ia se retirando do templo
quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem as estruturas do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aqui, quando você vê essa profecia, essa primeira que Cristo diz aqui, isso aconteceu quando no tempo de Herodes, quando invadiu ali Jerusalém, né, e o templo foi totalmente destruído. Então essa profecia se cumpriu. E no versículo 3 continua: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se deles os seus discípulos e em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e dos fins dos tempos? E respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerras, mas cuidado para que não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são os princípios das dores. Até aqui, por enquanto. Bom, quando Jesus disse todas essas coisas, tudo isso aqui que Jesus disse realmente aconteceu. Eu vou dar aqui um exemplo na história. Houve um grande terremoto em Lisboa. Isso aconteceu em 1º de novembro de 1755. O sol se tornou negro como um saco de crina, escuro, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Isso aconteceu 19 de maio de 1780. E a lua também se tornou como sangue na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, em 1780. E as estrelas do céu caíram por terra. Isso também aconteceu na costa leste dos Estados Unidos, no dia 13 de novembro de 1833. Esses, porém, são alguns dos eventos ocorridos aí na história. E aqui, então, continua, no versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentado e vos matarão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão. Trair-se-ão mutuamente e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos. E por ser multiplicar a iniquidade, o amor de todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Cristo está dizendo aqui que muitos se levantarão, muitos falsos profetas, mestres se levantarão dizendo: eu sou Cristo, e eles enganarão a muitos. E quando aqui diz que o amor de muitos se esfriaria, aqui também essa profecia se cumpriu, quando os apóstolos ou muitos seguidores de Cristo foram mortos, perseguidos e mortos. Se você for para a história, você vai entender ali, quando houve a Santa Inquisição, muitos que professavam a sua fé em Deus ou em Cristo, esses foram perseguidos e mortos. Todas essas profecias se concretizaram e foram cumpridas aqui. E no versículo 13 diz assim: aquele que perseverar, aquele que ficar firme, a fé até o fim, e esse será salvo. E o 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja que a importância de levar a palavra de Deus a todas as pessoas é muito importante, porque o próprio Cristo disse que enquanto esse evangelho não será pregado a todas as nações, depois que ele for pregado, aí sim então virá o fim. E o 15 diz: portanto, quando virdes o que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem leu entenda.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiverem sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas roupas. Mas ai das grávidas que estiverem, ai daquela que estiverem grávida e da que amamentam naqueles dias. Aqui quando diz ai das grávidas, essa pergunta já foram feitas para muitas pessoas. Por que ai das grávidas e as que amamentam naqueles dias? Ora, se nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 15, no verso 16, vai dizer ali que quando um exército invadia uma outra cidade, o soldado, além de matarem as mulheres grávidas, eles abriam e tiravam da sua barriga o seu feto. Então, por isso que diz assim, ai das grávidas. Depois você pode ler lá, 2 Reis, capítulo 15, versículo 16. Você vai entender um pouco aqui nesse contexto. Tá? E no 19, o 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflições, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olha lá, Cristo está ali ou ali, não acrediteis, pois aparecerão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até mesmo os escolhidos. Ora, Cristo dá uma advertência para os discípulos, dizer, quando levantar os falsos profetas, e eles vão fazer tão grande prodígio, que eles vão enganar mesmo até aqueles que forem escolhidos, ou seja, até mesmo aqueles que conhecem a palavra de Deus vão ser enganados. Porque hoje muitas pessoas acreditam muito em sinais, né? Hoje você pode ver que não é difícil você conversar com alguém e as pessoas dizerem assim, olha, na minha igreja, lá acontecem muitos milagres, muitos sinais, olha, faz tal coisa. Isso não quer dizer que Cristo está agindo ali, ou o poder de Deus está habitando ali, né? Então, como diz o texto aqui, os falsos profetas, quando se levantará, eles fará tal prodígio que possível eles enganarão até mesmo os escolhidos. Então, temos que acautelar e vigiar sempre, né? Para que nós não vamos cair nesse engodo. E aqui Cristo faz aqui uma advertência e em seguida também ele nos alerta. No versículo 25, prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disserem, olhar lá, estar no deserto, não saia. Ou olhar, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, veja, quando lemos aqui o versículo 27, nós já descartamos a possibilidade de haver aqui um arrebatamento secreto. Pois Cristo diz que assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, aqui deixa claro que essa vinda será visível e audível. Vamos se colocar assim nesse texto que aqui vai ser uma vinda visual, né? Então, vamos agora para o versículo 29. Então, do 28 para trás, do capítulo 24, 1 até o versículo 28, essas profecias foram todas cumpridas, né? Conforme eu mostrei. Agora, o versículo 29 diz assim, logo depois das aflições, naqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os corpos celestiais serão abalados. Então,
Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Então veja, se o Filho do Homem vai vir com as nuvens, com poder e grande glória, então será visível. E daqui a pouco a gente vai ler Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: Eis que venho com as nuvens e todo o olho o verá. Em seguida nós vamos ler mais para frente aqui no nosso estudo esse capítulo e esse versículo. E o texto continua dizendo aqui no 31: E ele enviará os seus anjos com o som muito forte de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Esse versículo 31, quando nós lemos ali Apocalipse capítulo 8, versículo 1, diz assim que quando Cristo vier, o céu ficará em silêncio por meia hora. De acordo com os princípios bíblicos e de acordo com as interpretações de aplicação de dias e anos na profecia, cada dia profético equivale a um ano. Então, meia hora profética é equivalente a uma semana e meia, literais. Então, de acordo com a aplicação dia e ano, um dia equivale a um ano, 10 dias, 10 anos e assim por diante. E isso nós compreendemos esse dia aplicado em profecia, porque Números, capítulo 14, versículo 34, nos afirma isso. E também Ezequiel, capítulo 4, versículo 7. Ok? Então, aqui quando o céu vai ficar em silêncio por meia hora, cumprirá aqui Mateus capítulo 31. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando seus ramos renovam e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo a porta. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Aqui essa profecia de Cristo dizendo que um dia ele voltará aqui nessa terra, buscar aquilo que lhe pertence, ou seja, os seus escolhidos. Deus deseja aí levar todos nós para o céu, mas é uma pena que poucos vão estar lá. Muitas vezes a gente falamos que a gente vai encontrar lá pessoas que a gente achava que não iria para lá. Também não vamos encontrar lá pessoas que nós pensávamos que estaria lá, né? E aqui, no versículo 36, Cristo continua dizendo: quando, ou dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E agora entra aqui aqueles dois versos que eu mencionei no começo desse vídeo, de Mateus 24, 40, 41 e 41, né? Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro.
estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixado a outra. Veja, esses dois versos, eles estão inseridos aqui no versículo 37, tá? Porque Cristo diz assim, como foi nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé? Noé recebeu a orientação que Deus lhe deu para que ele fizesse uma arca, porque o Senhor tinha resolvido acabar com o mundo, ou seja, com todas aquelas pessoas ímpias. Então, durante todos aqueles anos, Noé vinha pregando o Evangelho, pedindo para que as pessoas se arrependessem e voltassem para Deus. Mas as pessoas não deram crédito a Noé. E Noé sempre pregando o Evangelho, dizendo, olha, Deus vai mandar um dilúvio e vai exterminar todas as coisas da terra. Mas ninguém acreditou, porque naquela época jamais havia chovido. O máximo que caía ali era um sereno, né, que molhava a terra. Então ninguém acreditou que ia dar uma chuva ou um dilúvio e ia acabar com tudo. Então, assim, quando Noé entrou na arca, ninguém perceberam, só foram perceber depois que aconteceu o dilúvio realmente, e aí não tinha mais volta, porque Noé já tinha entrado na arca e o anjo já havia fechado a porta da arca por fora. Então, aqui está dizendo assim como foi no dia de Noé, muitas pessoas hoje têm levado os evangelhos a todas as pessoas, mas poucas pessoas têm dado ouvido a essas palavras, a essa pregação do evangelho. As pessoas dizem que às vezes isso é coisa antiga, que a Bíblia tinha que ser atualizada, porque isso aqui é coisa antiga. Veja, como antiga? Tudo que está aqui se cumpriu. Cristo disse que morreria, ele morreu. Disse também que ressuscitaria, ele ressuscitou. E ele também disse que um dia ele voltaria. E um dia ele vai voltar. Isso está registrado em Lucas capítulo 16, no versículo 21. Ok? Então, não podemos ler esse verso aqui, esses dois versos 40 e 41 fora do seu contexto. Então aqui não tem nada que ver com o arrebatamento secreto. Isso já está descartado. E quando nós vamos aqui para o versículo 42, diz assim, portanto vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o nosso Senhor. Entendei, pois, isto. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria a sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora que ninguém esperais. Veja, como foi que no dia de Noé casava e estava em casamento, ninguém estava preocupado com o dilúvio, pois eles pensavam que isso jamais iria acontecer. E aqui no 44 dá a razão, dizendo que quando ninguém perceber, quando as pessoas estiverem despercebidas de tudo, aí virá a volta de Cristo. Como eu disse que lá em Apocalipse capítulo 8, diz que quando o Senhor vir, o céu vai ficar por meia hora em silêncio. Cristo vai vir buscar aquilo que é seu. E quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa os bodes das ovelhas. Então aqui Cristo diz que quando ele voltar, ele vai separar as pessoas, o que é seu, o que forem salvos, e aquelas pessoas que não forem salvas, aquelas que forem deixadas para trás. E agora eu vou deixar aqui alguns versos para que você também possa ler depois, tá? Então, um dos primeiros versos que eu vou ler, como de costume a gente fazemos aqui, para que você faça um estudo mais amplo, para que possamos saber que a vinda de Cristo será literal, audível, né? E também será visível, né? Você vai poder ver, mesmo que aqueles que estão mortos vão ressuscitar para ver. Então, Atos capítulo 1,
Atos capítulo 1, versículo 11. Vamos ler aqui a partir do versículo 10. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, aqui falando dos apóstolos, quando os apóstolos estavam olhando com os olhos fixos no céu para Cristo, enquanto ele subia, de repente, junto dele puseram-se dois homens, os dois anjos, vestidos aqui de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Então diz assim, assim como você está vendo Jesus subindo ao céu, assim também um dia ele há de vir. Então, se vocês estão vendo ele subir, com certeza vão ver também ele voltar. E quando vamos aqui também para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, esse versículo é muito conhecido, né? Muitas pessoas até falam muito nesse versículo, mas às vezes não entendem ele dentro de um contexto mais amplo. E aqui nós estamos usando esse capítulo e versículo dentro de um contexto da vinda de Cristo, que será visível e audível. Então diz, vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo o que o transpassaram. E toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Assim, amém. Porque aquele que transpassaram. João 5, 28 e 29, Cristo vai dizer, até aqueles que foram mortos, um dia ressuscitarão para presenciar a sua vinda. Mesmo aqueles que estiverem perdidos, obviamente, eles ressuscitarão e verão Cristo voltando, né, como Cristo profetizou e deu a sua palavra, que assim seria. 28. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos que se encontram no sepulcro ou na sepultura ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Então Cristo deixa claro aqui que na sua vinda, todos, quando ele diz todo olho verá, e todos aqueles, até aqueles que transpassaram, vai ver, então, obviamente, até aqueles que morreram, né? Isso foi Cristo quem disse, né? Então, com certeza, isso vai ser, isso vai acontecer. E aqui, em 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e o que morreram em Cristo ressurgirão ou ressuscitarão primeiro. Veja, ao som de trombetas. Então, nós não podemos dizer que haverá um arrebatamento secreto, né? Pois essa tal conclusão não é bíblica, e a Bíblia não apoia esse ato, né? E é muito importante também a gente ter em mente que na vinda de Cristo será o maior evento já acontecido em todo o planeta. Será um dia de muitas alegria para aqueles que se encontram salvos e será um momento de desespero para aqueles que foram deixados. Aqui em Mateus capítulo 25, tem uma grande profecia de Cristo, onde Cristo vai dizer para que é que ele vem. Mateus 25, 34. Então Cristo dirá para aqueles que estão à sua direita. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos será preparado, que vos está preparado desde a criação do mundo. Olha, venha bendito do meu Pai. Em outras traduções diz, entrai na posse que está aí preparado desde a fundação do mundo. Entrai nela. Olha que maravilha. Isso será
uma alegria quando Cristo dizer essas palavras para aqueles que se encontram salvos. E também haverá um desespero aqui no versículo 41, que Jesus vai dizer com lágrimas nos olhos aqui para todos aqueles que negaram, que não ouviram as suas palavras, que endureceram seu coração, que não deram crédito à pregação do Evangelho. Cristo não deseja que nenhum filho seu se perda, né? Mas Cristo também não pode levar ninguém à força para o céu, né? Embora ninguém de nós merece ser salvo, mas Cristo, na sua misericórdia, nos dá esse presente. Então, acho que nós temos que abraçar este presente com todas as nossas forças. E aqui no versículo 41, então Cristo, com lágrimas nos olhos, vai dizer: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Olha que tormento. Eu acho que ninguém estará preparado para ouvir tal palavra. Mas essas serão as palavras que Jesus vai ter que dizer. Pois ele mesmo disse que ele vai separar. Jesus um dia vai acabar com todo esse mundo. E como diz lá em Malaquias capítulo 4, versículo 1, eu vou ler esse verso: esse mundo vai ser destruído. Muitas pessoas acham que esse mundo nunca vai acabar. Acham que tudo que está aqui jamais terá fim. Mas eu afirmo para você que isso vai acabar. Foi Jesus quem disse. Aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz assim: certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometeram impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramos. Será acabado, estará acabado. Então, Jesus vai acabar com tudo isso aqui. Isso aqui, esse mundo está entesourado para o fogo eterno, como diz segundo Pedro, né? Então, você pôde ver aqui nesses versos que eu citei, que a volta de Cristo será literal. E aqui também, em Mateus capítulo 16, 27, diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Eu e você um dia vamos ser recompensados. Não necessariamente aqui pelas nossas obras, né? O texto não está dizendo aqui que somos salvos pelas obras. Está dizendo aqui que vamos receber a recompensa segundo as nossas obras. A nossas obras aqui não é você achar que você vai ser salvo pelas suas obras. Está dizendo aqui que cada um vai receber aquilo que fez. Se a pessoa for achada, encontrado fazendo maldade, quando Cristo voltar, certamente você vai ser julgado por aquilo. E se você tem feito boas obras, tem sido uma boa pessoa, um cristão e seguidor de Cristo, também você vai ser julgado por elas, com certeza. E obviamente terá mais chance aquelas pessoas que está em Cristo. E para fechar esse estudo, então aí que você hoje aprendeu que Cristo virá literalmente, que não tem nada de arrebatamento secreto, eu queria fechar então com mais esse texto que está em Filipenses capítulo 2, no versículo de 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Cristo voltar, todos os joelhos vai se dobrar diante dele. Aqueles que estiverem salvos já estarão salvos. Aqueles que estiverem perdidos não terá mais condições de voltar atrás e nem de arrependimento. Então, se você ainda se encontra longe de Cristo, então hoje mesmo, dobre seu joelho, ore a Deus e tome o caminho de Cristo, porque Cristo deseja que você o segue, para que quando ele voltar aqui, ele possa levar você para reinar com ele no reino eterno. Como diz Hebreus capítulo 3, versículo 7. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi no deserto. Então, se hoje você ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo na sua vida, não endureça seu coração. Se entregue a Deus, procure uma igreja, batiza e comece a ser um seguidor de Cristo, para que quando Cristo voltar, que você seja levado com Ele às alturas, que você tenha uma vida eterna. Assim como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, quando Cristo voltar, nós vamos ser revestidos com esse corpo aqui de imortalidade. Ok? Então, eu desejo que você assista esse vídeo desde o começo até o fim e preste bastante atenção naquilo que eu li e para que você possa compreender aí todos esse contexto, ok? Então, que Deus te abençoe e agora eu queria orar com você. Pai nosso que está aí no céu, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Que o Senhor tenha nos mostrado que a sua vinda, meu Pai, será literal. E que todos aqueles que se encontrará vivo, e também aquele que se encontra na sepultura, meu Pai, se levantará para ver esse dia tão grandioso. E que o Senhor nos conforte no nosso coração. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e que você continue fazendo o seu estudo e que você não se aparte da palavra de Deus. Como diz lá o Salmo 119, 105, luz para os meus pés é a sua palavra e lâmpada para o meu caminho. É isso que diz lá o Salmo 119, 105. Ok? Que Deus te abençoe.